Meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês. Final do ano chegando, a gente já está cansado, mas não podemos desanimar. Temos que seguir forte, tá bom? Não desanimem, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir vencer esse ano difícil. Estamos estudando um assunto super tranquilo. Semana passada estudamos um pouco a região norte. Hoje vamos estudar um pouco a região centro-oeste, tá certo? Pegue o livrinho, sempre dê uma lida para ajudar, para complementar a videoaula, tá? E não esquece, gente, curte o vídeo. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve. O YouTube vai entender que é importante para ele deixar continuar postando os vídeos para facilitar a vida de vocês, tá certo? Trago aqui um mapa para vocês. Como vocês podem ver, a região centro-oeste tem apenas 3 estados. Parece aqui o Distrito Federal, destacadinho de lilás, né, bem ali no cantinho. Mas o Distrito Federal não é considerado um estado, é considerado uma cidade administrativa. Depois eu posso até estar explicando isso um pouco mais para vocês, que já entra um pouco do direito, tá? Aí vocês podem ver, né, Mato Grosso aí, maior extensão, Goiás e Mato Grosso do Sul. Eu gosto de falar um pouco dessa região, porque é uma região que eu já tive a oportunidade de conhecer. Já fui em Goiás, na capital, Goiânia. Gente, pense em um lugar que faz calor, Deus me livre, tá? Relevo e hidrografia da região centro-oeste. Relevo, vocês já sabem, né? Está relacionado à superfície da Terra. Gente, é importante destacar também, né, que a região centro-oeste, os estados aí de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles fazem fronteira aí com países internacionais. Olha que legal. E nessa região, no que diz respeito, né, ao relevo e à hidrografia, o relevo, há predominância de planaltos e chapadas, né, principalmente aí áreas com maiores altitudes, que formam aí divisores de águas, ou seja, limite entre algumas bacias hidrográficas do país, e nela, né, nasce aí vários rios que drenam, né, importantes bacias hidrográficas como Tocantins, Araguaia, a do Paraná e do Paraguai, tá? É importante destacar também que alguns afluentes do rio Amazonas e Paraguai nascem nessa região, ali no estado de Mato Grosso. E como vocês podem ver, né, ao contrário da região norte, que a gente viu que tem bastante planícies, que são lugares planos e baixos, né? Conforme a imagem aí dá pra ver que os planaltos, eles são completamente diferentes das planícies. Tem uns lugares mais planos, uns lugares mais altos, a questão das chapadas, né, que facilita aí a questão da água, tá? Então, assim, como vocês podem ver, né, pelas essas características e o que eu falei, é como se fosse uma região aí estratégica para manter aí a diversidade hídrica de outras bacias hidrográficas do país. E os rios, sem dúvida, né, região com grandes rios, cumpre aí um papel muito importante na economia da região. Por quê? Porque esses rios são rios navegáveis, né, e rios também que contribuem muito para a questão da irrigação das lavouras, né, das plantações agrícolas da região, certo? E quando a gente fala de clima e vegetação da região centro-oeste, sem dúvida é um fator muito importante, como eu já falei no início, né? Tive a oportunidade de ir lá, é um lugar muito quente. Bom, gente, o centro-oeste é uma região que apresenta altas temperaturas praticamente o ano todo, ou seja, né, lá predomina o clima tropical, que é caracterizado de uma forma geral por duas estações bem definidas, né? O verão geralmente é quente e chuvoso, pense aí. E o inverno, que é seco, gente, com temperaturas mais amenas, ou seja, temperatura mais amenas quer dizer que é um pouco menos pior do que o verão, mas não quer dizer que necessariamente é frio, tá? Esse clima, né, essas temperaturas é influenciado aí pelos climas tropical e equatorial. E podemos, né, identificar aí 3 principais tipos de vegetação que faz parte da região, né, que interferem no clima, que é o cerrado, a floresta amazônica e o Pantanal. E assim, é importante destacar também que o relevo da região é um importante fator de determinação para o desenvolvimento dos tipos de vegetação, como é o caso do cerrado, que é predominante na região,
as áreas lá de Planaltos e Chapada, onde o clima é mais seco. Já a floresta amazônica, que é encontrada também no norte, né, do estado do Mato Grosso, que tem planícies, né, inundáveis, que destaca aí o Pantanal, e por causa das cheias dos períodos mais secos, abriga espécies típicas da caatinga, do cerrado e mesmo da floresta amazônica. Esse também, gente, é o motivo, né, pelo qual o Pantanal é chamado aí de vegetação de transição, né? Olha que interessante. E já o cerrado, gente, é formado aí por arbustos, né, vegetação herbáceas, que de grande presença, né, árvores com troncos retorcidos, com cascas grossas e folhas coráceas, ou seja, plantas com aspectos mais espessos para impedir, né, a perda de água. É dura e semelhante ao couro, ou seja, plantas bem mais resistentes para aguentar, né, o clima seco e quente desta região, tá bom? Essas árvores também, né, dessa região normalmente apresentam, né, raízes muito profundas para atingir ao menos, né, se aproximar dos lençóis freáticos. Também é uma das características da biodiversidade desse tipo de planta dessa região, né? É uma forma de preservar a regeneração das espécies do cerrado. Tem a questão dessa região também, tem muitos, geralmente, focos de incêndio, que sim, pode acontecer até naturalmente pelo aquecimento intenso, gente, dos raios solares nas áreas de vegetação muito seca, tá? Mas assim, na verdade, o cerrado é prejudicado mesmo por incêndio causado pelos seres humanos, né? Acidentais intencionais, sendo de grande importância aí. Monitoramento, combate desses incêndios. A gente está vendo cada vez mais a nossa vegetação sendo destruída, seja no cerrado, seja no Pantanal, seja na floresta amazônica, viu? E se tratando, gente, da população do centro-oeste, do processo histórico de ocupação dessa região, né? É importante a gente destacar que essa região abriga aproximadamente 16 milhões de habitantes, né? É a menor região do país. Além disso, é a que apresenta a segunda menor densidade demográfica. A gente viu, né, que a primeira que apresenta menor densidade demográfica é a região norte. A segunda é a região centro-oeste, né? A densidade demográfica em 2017 era de quase 10 habitantes por quilômetro quadrado. Mas é importante destacar também que o crescimento populacional dessa região vem avançando de maneira significativa nas últimas décadas, né? De acordo aí com os dados do Censo Demográfico de 2010. E assim como no norte, a população também está distribuída de forma irregular e concentra principalmente ao redor das capitais. O Distrito Federal também apresenta aí grande densidade demográfica, né? É porque assim são lugares que geralmente as pessoas veem mais oportunidade, tá bom? Brasília, a nova capital do Brasil. Como eu falei no slide anterior, nem sempre Brasília foi capital do país, tá, gente? A primeira capital do país foi Salvador, depois Rio de Janeiro, consequentemente vem Brasília, né? A construção de Brasília, gente, foi em pleno centro-oeste, né? Uma das ações do governo de Juscelino Kubitschek, que estava no poder de 1902 a 1976. E a ideia, né, era incrementar o povoamento da região central do Brasil, né? E com isso transferir a capital brasileira que estava no estado do Rio de Janeiro para o estado de Goiás, né, ocorrido aí em 1960, fazia parte aí de uma política de desenvolvimento, né, que prezava pela expansão das fronteiras agrícolas, modernização e crescimento econômico no interior do país. E aí, nesse período, houve outros investimentos que ocorreram no Brasil, como a construção de novas rodovias, estradas, usinas hidrelétricas, né, para fornecer as energias, as novas cidades e possibilitar aí a expansão da atividade industrial da região. Essa infraestrutura favoreceu a integração do Centro-Oeste com as demais regiões do país. Quem nunca viu, né, aquela expressão que Juscelino Kubitschek usou, queria
fazer os 50 anos do Brasil em 5, é mais ou menos isso, né? Então, assim, teve nesse período, né, com essa intenção aí de povoar essa região centro-oeste, construção de Brasília. Teve também financiamentos do governo, gente, para a produção agropecuária, a demanda de novos serviços para atender a produção, né? De uma certa forma, a esperança de prosperidade econômica da região, que atraía aí um fluxo muito grande de migrantes. Migrantes, quando as pessoas migram, né? Sai de um lugar para outro dentro do próprio país, né? Esses migrantes buscavam o quê? As ofertas de trabalho, né? Que ampliou aí a quantidade de habitantes. Estava construindo uma cidade, então a gente precisava de muita mão de obra, estava tendo muito emprego. E com isso, gente, o aumento da urbanização, né? Mudou as características da população, que até então era predominantemente rural, mas quando o pessoal ouviu falar na construção de uma cidade, oferta de emprego, né, novas possibilidades, novas oportunidades, muitas pessoas que viviam em regiões mais afastadas no campo foi para essa região, né, com um sonho aí de uma vida melhor. A princípio, aí, entre os anos 1950 e 1970, as melhorias nas condições, né, médicos sanitárias também, né, contribuiu, gente, foi muito importante nesse processo aí de construção de Brasília, dessa nova dinâmica, né, que o país estava sendo submetido. Por quê? Porque, né, as condições médico-sanitárias contribuem para reduzir a taxa de mortalidade, né, e aumentar a quantidade de habitantes. Que, assim, nesse período a taxa de mortalidade era muito grande no Brasil, até porque a gente não tinha, né, a ciência avançada da forma como é hoje, não tinha tanto acesso assim para todo mundo, tanta facilidade que a gente tem hoje para cuidar da saúde, né? Mas assim, teve essa questão, essa expansão, esse crescimento, mas posteriormente, né, foi diminuindo e aí uma quantidade de significativa de pessoas passou a viver na cidade e ter um novo ritmo de vida, né? E com isso, consequentemente, né, além de diminuir a quantidade da população também no campo, tentar frear aí essa mortalidade infantil, principalmente, que era uma realidade da época, as famílias brasileiras também passou a encarar, vamos dizer assim, um novo modelo de sociedade, uma nova realidade, incluindo, né, a redução da quantidade de filhos por famílias, que até então era muito elevada, né? O brasileiro não tinha o conhecimento que tem hoje e era muita, a população tinha muitos filhos, não tinha muito como cuidar dessas crianças, como educar, mas era cultural, até pela forma, né, de viver mais na zona rural, mas com esse processo de urbanização, com essas novas transformações, esses investimentos que estavam sendo feitos no país, começa uma nova dinâmica da população brasileira e começa a mudar algumas realidades, alguns hábitos, vamos dizer assim. Bom, galerinha, no que tange aí, né, os aspectos econômicos da região centro-oeste, a gente vai destacar como principais atividades aí, né, a agropecuária, ou seja, a agricultura pecuária, né, a plantação de alguns alimentos, como a questão do milho, soja, cana-de-açúcar, e aí vem a criação de carne, ou criação de gado, a plantação de algodão, e assim sucessivamente, né, são alguns dos produtos aí produzidos nessa região. E é importante destacar também, né, que a produção desses produtos se dá também por incentivos do governo, isenção de impostos e financiamento para aquisição, né, de terras, insumos, máquinas para o campo, né, que favorece aí o crescimento agropecuário. Tem a questão também de pesquisa, investimentos em tecnologias ligadas ao campo, por meio de órgãos do governo, como a Embrapa, né, são de fundamental importância, né, porque principalmente a região do Cerrado tem o solo mais pobre. Então, com essas pesquisas, né, é possível corrigir, né, colocar no solo os nutrientes necessários e fazer com que possa se produzir alimentos nessa região. Já na questão da indústria e do extrativismo, né, a região centro-oeste aí,
muito ligada ao setor pecuário, chamado agroindústria, né? Tem uma participação muito importante na economia dos seus estados, não só dos estados, mas do país, até porque lá tem muita questão, né, de frigoríficos para o abatimento das aves, né, também dos bois, que lá tem a criação de gado. E assim, com essa criação de aves, de gados, abastece não só, gente, o mercado interno, mas também o Brasil vende para outros países, né? Então, de uma certa forma, é responsável por abastecer mercados internos. Lá tem também a questão da atividade extrativista, né? Que é praticada no Brasil desde o Brasil colônia, que é a extração dos recursos minerais, como pedras preciosas, ainda é uma atividade lucrativa da região, né? Porém, graças aos avanços da tecnologia, é possível, né, atingir certa profundidade do solo e extrair esses minerais em quantidades maiores, vamos dizer assim. E assim, o minério de ferro, gente, é um dos recursos mais significativos no volume total da atividade mineradora no extremo oeste de Mato Grosso do Sul. Importante essa informação, né? Já vimos, né, que as atividades econômicas praticadas na região centro-oeste é imprescindível, né, para o desenvolvimento do país, né, porque produz aí muita questão voltada para a alimentação, não só para o mercado interno, mas externo. Porém, gente, essas atividades econômicas, né, elas trazem consequências para o meio ambiente, né, o modo como a pecuária extensiva e a agricultura tem sido praticado, né, provoca aí graves impactos ambientais, como a degradação do solo e a contaminação dos rios, os lençóis freáticos, né, devido ao uso de fertilizantes e agrotóxicos, as águas poluídas de alguns rios, né, que dirigem, por exemplo, para o Pantanal e ameaça a biodiversidade, a degradação do cerrado e do Pantanal já chamou a atenção aí de ambientalistas internacionais que tentaram até tomar medidas, né, para amenizar essa situação. Então, assim, a atividade turística também é algo bastante praticado na região centro-oeste, né? Pessoas de diversos lugares do mundo vai para a região a fim de conhecer, né? Por exemplo, as belezas naturais do Pantanal, um lugar chamado lá Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, as cidades de Caldas Novas, na verdade, né? E Perenópolis, que é também as cidades históricas, tem também cidades históricas, né? Como a cidade de Goiás. E aí, gente, ainda mais do que na hora da gente começar a pensar, né, em modelos de desenvolvimento sustentável, ou seja, né, modelo de desenvolvimento econômico que tenha por objetivo garantir as necessidades de sobrevivência da sociedade atual sem comprometer as gerações futuras. Né? Porque assim, com a ampliação das atividades no campo e a expansão urbana do centro-oeste, gente, isso afetou as áreas da vegetação do cerrado e do Pantanal. Então, assim, estima-se que a devastação desses dois, desses dois biomas, vamos dizer assim, já atingiu cerca de 40% da área do cerrado, né? Que abriga aí espécies endêmicas, ou seja, que são próprias de um determinado lugar e que não são encontradas num outro lugar do mundo. As características do cerrado, né, comparando aqui outras regiões do Brasil, são características muito específicas, até devido ao clima dessa região. Então, assim, a gente vê que é uma região que tem muita importância para o Brasil, né, devido à sua produção agrícola, agropecuária, os rios e assim sucessivamente. Porém, a gente tem esse ponto negativo aí, que é a questão da degradação ambiental. Espero que tenham compreendido o assunto. Estarei postando vídeo de gabarito, da atividade. E qualquer dúvida, no momento online, estarei disponível para estar ajudando, viu? Abraço!